Oi pessoal, tudo bom? Bem, hoje com mais um tema diferenciado que foi pedido também no nosso grupo do SOS Wicca. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os bruxos, as bruxas e magos solitários e sobre como enfrentar ou driblar, digamos assim, a intolerância familiar, ok? Não tem pauta, não tem cronograma, enfim, eu vou falar por experiência, pelo que eu vejo dos meus alunos, dos meus iniciantes, pelo que eu passei, pelo que eu vi dos meus amigos, ok? Então, assim, o que seria um bruxo solitário, uma bruxa solitária? É aquela que simplesmente não só não faz parte de um coven, como também estuda por si só, pratica por si só, não tem contato algum com outros bruxos, a não ser em algumas festividades, como a celebração do sabás e tudo mais, onde pode haver uma interação, tá? Como eu já disse em vídeos anteriores, eu não me considero uma bruxa solitária, porém eu não faço parte de nenhum coven, tá? Se um dia eu fizer parte de algum coven, o meu coven vai ser diferenciado, porque os covens que eu vejo por aí, de que eu ouço falar e tudo mais, é claro que na Wicca, a partir do momento que você tem um coven, existe uma hierarquia, né? Tem a alta sacerdotisa, existem assim responsabilidades para todos os 13 membros, tá? Um coven ele pode ter de 3 pessoas até 13 pessoas. É claro que quanto menos pessoas, mais encargos a cada uma. Mas falando de um coven de 13 pessoas, por exemplo, cada uma tem a sua responsabilidade, isso, beleza. Só que tem muita gente que abusa, tá, da autoridade, porque há uma hierarquia, não só do alto sacerdote, mas tem abaixo do alto sacerdote, então tem gente que abusa um pouco do poder. E eu não acredito que o Wicca seja isso, eu não acredito que isso seja o desejo da deusa ou do deus, tá? Então, talvez seja por isso que até hoje eu não tenha formado não, porque se eu formar um coven, o meu coven vai ser diferente, ele vai ser, tem que ter uma hierarquia, tem que ter as responsabilidades de cada um, para que na hora cada um faça uma coisa, não deixe tudo para uma pessoa só, para que o ritual possa transcorrer, óbvio, mas vai ter liberdade de expressão e não vai ter abuso de poder. Talvez por isso eu nunca tenha entrado em nenhum coven, tá? Porque não é uma questão de, ela não consegue, ela não aceita a ordem. Primeiro que ninguém tem que dar ordem em ninguém na Wicca. Eu sou alta sacerdotisa e eu não dou ordem em ninguém, tá? Eu acho que você tem que pedir as coisas. Dar ordens, eu acho que é muito patriarcal, tá? E nós não estamos numa religião patriarcal. Eu acho que dar ordens, principalmente como eu já ouvi falar em muitos covens, de certa forma, às vezes até humilhante ou de forma muito grosseira, é uma coisa que diminui a pessoa, tá? É uma coisa que traumatiza a pessoa. E se a pessoa sai do coven, a pessoa não vai falar bem ela não vai falar bem, ela não vai falar mal só do coven, ela vai falar mal da Wicca, tá? Ela vai generalizar, porque ela foi hostilizada num coven da Wicca e vai achar que tudo na Wicca é assim. E eu não faria isso com a minha religião, tá? Eu não colocaria o nome da minha religião, da minha filosofia em jogo pela mal conduta de um coven, tá? Então, voltando lá aos bruxos solitários. Eu não me considero uma bruxa solitária, apesar de não fazer parte de um coven, por quê? Porque eu tenho muitas bruxas amigas ao meu redor. E nas celebrações ou quando precisamos fazer algum tipo de ritual, fazemos juntas, quando possível. Quando uma ou outra não pode, cada um faz na sua casa, cada um faz por si.
Mas eu, pelo menos, não me considero uma bruxa solitária, porque eu tenho contato constante com outras bruxas, pessoalmente, e agora muito mais ainda online, virtualmente, depois do SOS Wicca, tá? Mas pessoalmente eu tenho muito contato e eu não posso dizer que eu sou uma bruxa solitária porque eu tenho muitas bruxas maravilhosas junto comigo, tá? Mas um bruxo solitário mesmo seria isso, tá? É uma pessoa que estuda e pratica sozinho e que não tem contato com outros bruxos constantemente. E como muitas vezes também é solitário porque não pode falar ou assumir a sua filosofia, a sua religião perante a sua família que não aceita, tá? Eu não vou citar religiões aqui, tá? Mas muitos dos iniciantes que estão no SOS Wicca provêm de famílias de uma X religião. Eu respeito todas as religiões, apesar de não concordar com a maioria delas, tá? Mas eu entendo como é essa parte da hostilização familiar e como lidar com isso. Não só hostilização familiar, mas social também. A minha família, ela é muito homogênea, assim, como eu já disse para vocês, a espiritualidade já estava muito, muito perto de mim desde sempre, tá? Porque a minha avó paterna era uma mulher, era uma bruxa, tinha o dom de vidência e tudo mais, trabalhava com isso e etc e tal. Mas a família da minha mãe tinha diversas religiões, diversas, tá? E nenhuma delas a favor. Eu vou falar para vocês assim, eu gostaria de usar um português ainda mais claro, porque tem coisas que realmente só certas palavras podem expressar. Mas usando um português claro, sem ser ofensiva, eu pouco me lixei para todos eles, tá? Quando eu tinha 15, 16, 14, 20, eu pouco me lixei para eles. Tudo bem que os meus pais não se opuseram em nada, tá? Na época, inclusive, em que eu comecei a lidar com a Wicca, a minha mãe nem espírita era ainda. A minha mãe ter se tornado espírita do kardecismo, até por intermédio meu, porque eu já estudei kardecismo, eu gosto de vertentes do kardecismo e isso não me faz nem um pouco menos bruxa ou alta sacerdotisa, me faz uma pessoa mais esclarecida. Acho que a gente tem que conhecer um pouco de tudo. Não que eu vá conhecer certas religiões das quais eu não concordo nem um pingo, mas no kardecismo eu concordo com muitas coisas. E o kardecismo também sempre me deixou livre para ir para qualquer lugar, assim como a Wicca, que é o livre-arbítrio. Então, eu concordo com religiões que respeitam o livre-arbítrio, ao contrário de outras que nós sabemos quais são. Mas respeito, tá? Respeito porque cada um tá da sua forma em contato com a sua espiritualidade, com o seu Deus, ótimo, tá? Esse vídeo vai ficar mais longo, mas paciência. Então, mesmo quando os meus pais se diziam católicos, porém nunca foram praticantes, ninguém se opôs em nada, até porque no começo ninguém leva muito a sério, tá? Mas quanto aos familiares, aos outros familiares, eu pouco me danei pra eles, tá? Sinceramente. Quanto aos meus amigos, eu sempre fui tratada como uma bruxinha mesmo, então, felizmente eu não tive nenhuma hostilidade por parte deles. Mas eu entendo quem tem e o que eu posso aconselhar, digamos assim, para quem tem não só familiares, mas pais com religiões muito contra, muito rígidas, e amigos que podem hostilizar, ter muito preconceito, discriminação. Primeiro, você tem certeza de que a Wicca é o seu caminho?
tem. Ponto. Acabou. Você escolheu a sua religião, a sua filosofia. Você tem esse direito, tá? Que te é outorgado pela deusa, pelo Deus, e ninguém te tira, ok? Visto que você escolheu a Wicca, você precisa ser forte, determinado, tá? E perseverante. Eu vou usar essa palavra porque não me vem outra cabeça, mas contra tudo e contra todos, tá? Não contra no sentido de fazer mal, estou contra você e criar inimizades ou ser exilado pela família, mas impor a sua vontade, impor o seu direito de escolher a sua crença, ok? É difícil isso, principalmente na adolescência, quando a maioria se descobre, é muito difícil, não vai ser fácil, tá? Você pode ir levando com estudos e tudo mais, até você se sentir num momento mais seguro, mais adequado, para que você possa falar abertamente sobre isso. Ou ir abordando pelas beiradas, tá? Mas vai ter um momento em que você vai ter que se assumir, sim, como um mago, como uma bruxa, ou, se ainda não foi iniciado e tudo mais, como um wicano ou uma wicana. Sim, tá? Porque se os seus pais tiveram a mesma liberdade de estarem escolhendo a religião deles, você idem. Então, é difícil para quem tem 15, para quem tem 30, é uma situação complicada, porque envolve pai e mãe, envolve melhor amigo, pode envolver namorado, namorada. Só que é o seu direito de crer no que você quer. É o seu direito de ter a sua evolução espiritual, de conseguir alcançar isso. E ninguém pode te privar disso. É muito injusto alguém querer te privar de evoluir como pessoa, evoluir espiritualmente, estar em contato com uma coisa que é maravilhosa. Então, o que eu posso dizer para vocês? Não abordem do jeito, mãe, pai, eu sou bruxa. Expliquem primeiro o que é a Wicca. Não chega falando de bruxaria, porque eles já vão juntar com macumba e a coisa não vai dar certo, tá? Até porque macumba não é uma religião, macumba é um instrumento musical africano. Me corrijam se eu estiver errada, mas eu acho que é isso. Mas vão juntar tudo, tá bom? Então, expliquem primeiro o que vocês cultuam, o que vocês acreditam. Comecem falando da natureza, tá? Do planeta Terra, de como vocês cuidam disso e tudo mais. Vão aos poucos, tá? Não precisa falar da deusa, ou do sagrado feminino, ou dos elementais, que você acredita em fadas. Mas vá lidando, vá falando aos poucos sobre as coisas que você gosta, sobre o que a sua religião cultua. A natureza, o planeta Terra, a liberdade de expressão, a igualdade entre homem e mulher, ok? Vá lidando dessa forma, até que você possa falar, mas é Wicca, é bruxaria, mas é uma bruxaria assim, assim. Nós cultuamos a deusa e o Deus, enfim, até chegar nisso, ok? Mas, realmente, você tem que ter como é que eu vou dizer? Você precisa realmente ter força para sair disso, para se assumir, tá? Peça força para Deus, peça intuição para os seus sonhos, para as suas palavras quando você for contar. Mesma coisa para os seus amigos, tá? Mesma coisa para namorado, enfim, quem quer que seja. Ninguém pode ir contra uma escolha que é só nossa. Ninguém pode fazer nada contra isso, tá? Então, ficar sem falar com você, eu tô gravando vídeo, mãe, depois você me entrega. Então, ficar sem falar com você, vai querer aparecer no vídeo, mãe? Todo mundo vai aparecer no vídeo? Sério mesmo?
Mãe, irmã, essas coisas acontecem, né? Eu devia ter trancado a porta. Eu tenho que colocar no ar, assim, na porta. Então, vocês precisam dessa força interior, tá? Que vocês podem buscar na deusa, vocês podem buscar na meditação, na natureza, e vocês vão conseguir, e no que eu puder ajudar, apoiar, enfim, estamos de braços abertos na nossa família wicana, que é o nosso grupo, o SOS Wicca, ok? Eu acho que basicamente é isso que eu posso falar para vocês que passam por esses problemas. Vocês precisam, novamente, não ter vergonha, não ter medo, tá? Podem parar de falar com vocês um tempo, podem te exilar, te estigmatizar, mas busca forças na deusa. Busquem forças na deusa, ok? E boa sorte e que tudo vai dar certo. Tenha fé, tenha firmeza e você não está só. Se você está assistindo esse vídeo, você ou faz parte do SOS Wicca ou está convidado a fazer parte da nossa família wicana, e onde você não estará só e será muito bem acolhido, ok? Espero que tenham gostado, que eu tenha podido ajudar, nem que seja com um grãozinho de areia. E é isso. O meu grande beijo para vocês. Desculpe a interferência. E blessed be. Tchau.